Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de reações orgânicas. Nesta aula, polímeros de adição. Para iniciarmos essa aula, eu quero que você saiba responder uma pergunta. O que é um polímero? Bem, do grego, poli significa muitos, mono, meros, partes. Esses três termos são importantes para a gente usar no conceito de polímeros. São macromoléculas formadas por unidades que se repetem chamadas monômeros. Veja, imagine uma corrente. Cada elo seria um monômero. Como assim? Mono, mero, parte. Uma parte da corrente é um elo da corrente. Já a corrente inteira é o polímero, porque é formada por várias partes. Vários monômeros agrupados, unidos, formam um polímero. Sabendo o que é um polímero, eu posso introduzir o conceito de polimerização. É o nome do processo químico que resulta na formação de macromoléculas, moléculas grandes, moléculas gigantes, denominadas polímeros, mediante a combinação de moléculas menores, os monômeros. Classificação desses processos. Polimerização por adição. Nessa polimerização, sempre irá ocorrer a quebra de uma ligação π no monômero, o que faz surgirem duas valências livres, que irão unir a estrutura de repetição. O segundo tipo é a polimerização também por adição, que é a adição 1,4. Nessa polimerização, os monômeros apresentam duas ligações duplas, uma π e uma sigma, alternadas com ligações simples, o que favorece o fenômeno de ressonância, alternância de posição de elétrons π da ligação π. O terceiro tipo são as reações de polimerização por condensação ou eliminação. Trata-se de uma reação de polimerização em que, obrigatoriamente, os dois monômeros, iguais ou diferentes, perdem simultaneamente átomos ou grupos, resultando em duas valências livres em cada um deles. Dessa forma, na polimerização por condensação, sempre há a formação de água, ácido halogenado, amônia ou ácido cianídrico, além do polímero, é claro. Para que você entenda direitinho esse processo de polimerização por adição, eu vou fazer uma reação genérica inicialmente. Imagine que você tenha N moléculas de um monômero, claro, com uma dupla ligação. Então, a ligação π será quebrada. Perceba que duas valências livres irão surgir. A essa estrutura formada chamaremos estrutura de repetição. Só que nós temos N estruturas dessas. Imagine uma ligando-se após a outra. Ou seja, teremos N vezes essa estrutura de repetição ligando uma após a outra. Essa estrutura é o que nós chamamos de polímero, várias partes. E para facilitar a representação, teremos a estrutura de repetição entre parênteses com índice N, já que ela se repete N vezes. É importante darmos o devido destaque aos principais polímeros de adição. O primeiro exemplo é o polietileno. Perceba que muitas vezes, após o termo poli, existe o nome do monômero. Então, poli e o monômero é o etileno, o eteno. Perceba, na presença de pressão, temperatura e catalisador, abrem-se as valências livres, a estrutura de repetição será H2C, CH2. As duas valências livres entre parênteses, repetindo-se N vezes. O etileno pode ser usado como saco de lixo e caixas d'água, por exemplo. Nosso segundo exemplo é o politetrafluoretileno. 2 carbonos, 2 átomos de flúor em cada um dos carbonos. A estrutura de repetição vai abrir suas valências livres, formando F2C, CF2. Esse polímero tem o nome comercial, marca registrada de Teflon. É usado como revestimento de panelas por ser antiaderente, também como veda-rosca, para evitar vazamentos em tubulações. Terceiro exemplo, policloreto de vinila, um dos principais polímeros na indústria química. PVC. O monômero é o cloreto de vinila. É um átomo de cloro ligado ao radical vinil. Abrem-se as valências livres, H2C, CHCl, entre parênteses, com índice N. Tubos e conexões e forros para teto são suas principais aplicações. 4. Polipropileno. Propileno é o nome usual do propeno,
Então, o termo poli sendo retirado, você já vê qual é o monômero. N vezes a molécula do propeno, abrem-se as valências livres, formando a estrutura de repetição H2C, CH-CH3. Embalagens plásticas é um bom exemplo de aplicação do polipropileno. Um outro polímero que podemos mencionar é o policianeto de vinila, ou poliacrilonitrila, também chamado de Orlon. É só você pensar no radical vinil ligado a uma espécie cianeto, C-tripla-N. Na presença de pressão, temperatura e catalisadores, a ligação dupla vai se abrir, a ligação π melhor, formando H2C, CHCN, N vezes. Esse polímero é usado principalmente na produção de cobertores, de bichos de pelúcia. Sexto exemplo, poliacetato de vinila, também chamado de PVA. Você tem que imaginar o radical vinil ligado à espécie acetato. Pressão, temperatura e catalisadores, abrem-se as ligações π, formando a estrutura de repetição, como você pode ver na figura. Temos como exemplos principais tintas à base de PVA e gomas de mascar, chicletes. Para concluirmos essa lista de exemplos, vamos usar o poliestireno. O nome estireno pode ser desconhecido para alguns alunos. Na realidade, o estireno é o vinilbenzeno. Pressão, temperatura e catalisador vai fazer com que as ligações π sejam abertas, formando nossa estrutura de repetição, como você pode ver na animação. O grande e principal exemplo de aplicação do poliestireno é na fabricação do isopor. Poliestireno expandido com gás carbônico é o famoso isopor. Você assistiu a mais uma aula do canal Mais Química, Reações Orgânicas, Polímeros de Adição. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Valeu, pessoal. Um forte abraço e um beijo no coração.